Como é o direito à devolução em dobro de um valor que foi pago indevidamente. E aí, vale ressaltar, isso tem uma resolução que é a 632 da Anatel. Aqui, caso você precise, você já sabe onde tem a informação. Mas isso é para pagamento. Se você contestou o valor antes de pagar, o que pode acontecer, mas que na data da tratativa, ou seja, quando a pessoa foi analisar as informações, a fatura ainda não foi paga, você não tem esse direito. Esse direito é apenas para quem pagou a fatura. Então a gente, como gestor de telecom, eu sempre prefiro passar para a área financeira executar o pagamento. Faz o pagamento. Por quê? Quando eu vou ter a devolução, eu vou ter o valor em dobro. Então eu vou gerar economia para a empresa por causa dessa ação. Ou seja, por causa desse tipo de procedimento, a lei nos dá esse direito como consumidor. A gente tem essa possibilidade através dessa resolução. Eu acho que o Código de Defesa do Consumidor também deve ter algo sobre esse ponto. Então entenda, paguei um valor que não deveria, e aí você tem abertura de contestação junto à prestadora, por exemplo, e eles têm que avaliar se aquela contestação está certa ou errada. Vamos colocar aqui no pensamento que a contestação que você abriu, você está certo, tem um valor a ser ajustado. E esse valor a gente tem direito a receber em dobro se a gente fez o pagamento. E na maioria das prestadoras você vai fazer o processo de contestação e pode ser que ninguém fale em dobro, se você não falar. Ou seja, se você não souber seu direito, pode ser que você não receba ele. Já tive diversas contestações de faturas que eu abri ou que minha equipe abriu e que se a gente não falasse, a gente não teria esse valor em dobro. E principalmente com a situação hoje, quanto mais economia a gente gerar, melhor. E aqui uma ação administrativa, a gente consegue economizar um pouco mais para a nossa empresa por causa do erro da prestadora. A gente tem que ficar ciente disso. Então, reforçando, sobre os valores que foram pagos indevidamente. Exemplo, você tem uma fatura de R$900, mas ela deveria vir 800, então a diferença é de R$100 que você contestou, você deve receber 200. Por quê? Porque houve o erro e você fez o pagamento. Simples assim, matemática de multiplicação. Pega o valor contestado vezes 2. Mas não é só isso. Também existe a possibilidade de correção monetária e juros de 1% ao mês de forma proporcional. Mas eu como cliente, eu como gestor, eu nunca vi alguém aplicar essa correção. Pode ser até porque não saiba algo do tipo, mas é mais difícil você enxergar esse tipo de correção. Mesmo contestações que eu fiz de anos atrás, ou seja, que a gente tem a permissão de contestar até 3 anos as faturas, não houve esse tipo de ação. Aí é mais reclama. Passou das ações que você faz junto à prestadora, passou da ouvidoria, passou da Anatel, aí você vai ter que ir para o meio jurídico. Mas você tendo a devolução em dobro já vai te auxiliar muito a você, pelo menos, ter uma atenção maior da prestadora. Porque a ideia dessa devolução é essa, é fazer com que a prestadora olhe o erro e corrija o mais rápido possível para a gente não ter que ligar sempre, que abrir uma contestação sempre. A ideia é essa, mas nem sempre acontece essa correção rápida. Eu já abri diversas reclamações em que o pessoal não corrigiu o problema, assim como eu vi várias outras pessoas tendo esse tipo de problema, em que se fazia o ajuste, mas não se fazia a correção. E aí, mês que vem, vai dar novamente o problema. Hoje em dia ainda acontece isso, visto que, não deveria acontecer. Na minha percepção, se você é o atendente da prestadora, viu o problema, até na primeira ligação, antes de abrir a contestação, viu o problema, enxergou o problema do cliente, já faz alguma coisa para corrigir, ou abre um protocolo para correção e outro para o ajuste da fatura, porque muitas vezes o pessoal que faz o ajuste da fatura não faz a correção do problema, e aí a gente como consumidor é que fica nesse meio de campo sem ter a resolução do problema, mas pelo menos temos a devolução em dobro daquele valor que foi pago indevidamente, que é importante você saber disso, porque pode ser que você precise dessa informação caso você não tenha, ou caso você não saiba. E você pode estar se perguntando, Kleber,
eu tive uma contestação ano passado, mas eu não recebi em dobro. O que é que eu faço? Liga para a prestadora. Eu tenho essa contestação aqui, mas não recebi em dobro e eu quero exercer meu direito. E eles devem fazer a tratativa, olhar isso aí e fazer a devolução. Não deve ser algo diferente disso. A gente tem o prazo de até 3 anos para contestar os valores e acredito eu que também é o mesmo prazo. Isso 3 anos da data de hoje, ou seja, do último vencimento para trás. Então, veja o mês e o ano que você está, mais ou menos, e 3 anos atrás é o prazo que a gente tem para fazer a contestação dos valores e, lógico, receber o valor em dobro do que foi pago indevidamente.